Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 3 do mini curso de Inventor e hoje daremos início ao ambiente montagem. Tá certo. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer para acessar o ambiente montagem é vocês já terem peças previamente preparadas, sendo que a peça, como eu disse na primeira aula, é a unidade básica de todos os outros ambientes. É a partir dela que eu vou passar para os outros. Feito isso, eu vou criar aqui uma superfície no ambiente standard. Vamos selecionar a peça standard em milímetros e criar. Certo. Na aula de hoje a gente vai entender qual vai ser a utilidade da nossa superfície, além de modelar aquela colher que a gente fez nas aulas anteriores. Vamos selecionar aqui o nosso plano superior. Vamos desenhar um retângulo de centro em um ponto. Vamos posicionar o centro do meu retângulo com o centro do meu plano cartesiano e vamos soltar aqui. Vamos fazer dessa vez um cubo. Um cubo de 200 por 200, junto com uma extrusão de 200. E dessa vez a gente já vai deixar habilitada a opção superfície aqui. Vamos salvar, vamos dar um OK e vamos salvar. Vamos nomear essa superfície de superfície 1. Vamos dar um OK. Feito isso, se a gente voltar aqui no ambiente início e clicar em novo, vamos selecionar inicialmente a opção Standard para a montagem, o ambiente solda. E por que eu vou explicar para vocês o ambiente solda e não o Standard? Porque a diferença dos dois é que no ambiente solda ele vai ter uma aba a mais, que é justamente essa abazinha solda. Se eu voltar aqui e abrir o meu ambiente Standard, a única coisa que eu vou encontrar de diferente é a ausência dessa aba. Quer ver? Vamos lá. Percebam agora que eu não tenho mais um ambiente solda. E todos os outros recursos presentes nesse ambiente standard, eu também posso encontrar no meu outro ambiente. Então, para economizar tempo, nós vamos explorar justamente o ambiente mais completo, tá certo? Vamos aqui em montagem. E a primeira coisa que vocês vão ter que ter noção é a seguinte. Aqui, eu tenho duas opções que eu utilizo mais. A opção inserir, na qual eu vou inserir uma peça que eu já estabeleci anteriormente, e a opção inserir do centro de conteúdo. Uma coisa interessante é que se eu clicar em inserir do centro de conteúdo, ele vai abrir para mim uma série de peças já modeladas por outros modeladores no Inventor, de acordo com as normas que eu posso encontrar de maneira internacional, tá certo? Vamos aqui nessa opção parafusos, que é a que mais a gente utiliza, e vamos selecionar a opção da pasta parafusos. Vamos selecionar a opção parafusos de cabeça sextavada, e aqui você vai ter uma série de opções, tá certo? De parafusos de acordo com a necessidade do seu projeto. Tanto é que se eu selecionar aqui um métrico, vamos selecionar esse aqui, esse padrão. Vamos selecionar ISO, na verdade. E soltar aqui no meu ambiente, ele vai abrir uma janelinha perguntando para vocês qual vai ser a especificação desse parafuso. Olha, aqui eu tenho diversas medidas de diâmetro, eu tenho o M12, eu tenho o M16, eu tenho o M5, bora selecionar o M12. E aqui eu tenho o comprimento nominal, que é justamente o comprimento do passo roscado. Tenho para 45 mm, 60 mm e assim por diante. Bora selecionar um de 60 e bora clicar em aplicar. Feito isso, ele vai carregar do centro de conteúdo e ele já disponibiliza para vocês um parafuso pronto, sem que vocês precisem modelar do zero, tá certo? Vamos clicar em fechar e está aqui o nosso parafuso. Caso vocês tenham interesse de buscar uma peça que vocês já modelaram no computador de vocês, vocês podem vir na mesma opção, clicar na setinha com o botão esquerdo do mouse e clicar em inserir. Feito isso, a gente vai buscar aquela nossa superfície que a gente montou, né? Que era nomeada de superfície número 1. Vamos clicar em abrir e vamos soltar ela aqui. Tá certo. O que acontece? Nesse meu ambiente montagem, a primeira coisa que vocês vão observar é que se vocês largarem qualquer tipo de superfície ou peça aqui, ela vai ficar livre, tá certo? Ela vai poder se movimentar em todas as direções. Você pode fazer o seguinte, você pode segurar com o seu mouse, clicar com a tecla esquerda do mouse e ir transladando ela livremente. Caso seja o seu desejo rotacionar essa minha peça, você pode selecionar essa opção aqui, rotação livre, que você vai poder rotacionar ela em qualquer direção. Vou dar um ESC para desselecionar, ou podem selecionar a tecla G do teclado, que vai ser um atalho, com a mesma finalidade. Em relação ao deslocamento, eu posso selecionar na mesma aba, ou selecionar um atalho, que é a tecla V, que vai ter o mesmo efeito de eu apertar com o mouse, com a tecla esquerda,
e ir arrastando para as minhas direções. Tá certo. Eu disse para vocês que a superfície ela tem uma utilidade além daquela montagem da colher. E essa utilidade vem justamente agora. Ela serve de base para vocês adicionarem perfis metálicos a ela. Como assim? Se a gente vir aqui nessa minha aba Projeto, der um clique nela e selecionar Inserir estrutura, vamos salvar inicialmente esse arquivo, ele só vai admitir que eu faça esse meu arquivo se eu tiver uma montagem. Então eu vou salvar essa montagem de montagem metálica. Vocês podem colocar o nome que quiser, sem problema algum. Feito isso, ele já vai começar a carregar esse meu ambiente de inserir estrutura. Sendo que essa minha superfície que eu montei, as arestas dela vão servir de guias para a inserção desses meus perfis metálicos, que correspondem justamente a metalons. Metalon porque eu já pré-selecionei a opção metalon, né? Ele está bem aqui. Vamos ver. Categoria tudo, está aqui. Vamos selecionar metalon, tubos quadrados retangulares. Você pode selecionar outras opções, tem vigas em I, canais e assim por diante. Tem até tubos. Para selecionar metalon dessa vez. E esses metalons vão ser especificados de acordo com essas atribuições que tem aqui do lado. Olha, no meu tamanho, eu tenho o tamanho de um metalon de 2 mm por 2 mm e a espessura de 1/8, tá certo? 1/8 em polegada. A gente pode selecionar aqui e podemos mudar essas pré-definições de acordo com a nossa necessidade. A gente pode colocar até um padrão ISO aqui. Cadê? ISO. Feito isso, ele vai carregar e estabelecer os novos padrões. Aqui temos um de 20 mm por 20 mm por 2 de espessura. Um perfil menor. E a gente vai posicionando de acordo com as arestas da minha superfície. Se vocês darem um zoom aqui e ampliarem, vão observar que vocês têm à disposição 9 pontinhos. E o que esses 9 pontinhos representam? Esses 9 pontinhos representam justamente a direção, o posicionamento desses meus perfis metálicos. Se eu posicionar aqui na minha extremidade superior à minha direita, vocês podem ver que o meu metalon mudou de orientação, tá certo? Agora ele está alinhado de acordo com a aresta externa da minha superfície. Se eu clicar aqui no meio, o meio do meu metalon é coincidente com essa minha aresta externa, tá certo? Aqui de canto, essa minha aresta vai ser coincidente, agora dessa vez, com o meu canto inferior esquerdo do metalon. Geralmente eu deixo bem aqui, nessa opção do meio. Vamos fechar esse nosso cubo com esses perfis de metalon, 20 por 20 mm de 2 de espessura, no meu padrão ISO, de acordo com a minha pré-definição. Aqui, essa opção de material a gente vai continuar deixando no aço. Vamos fechar todo ele. Vamos fechar aqui embaixo também. Feito isso, a gente vai clicar em OK. Ele vai abrir uma janelinha dizendo que ele vai criar esses perfis e salvar na pasta de vocês. Vocês dão OK. Aqui ele vai mostrar todos os nossos perfis que a gente colocou. No total foram 12 perfis de metalon. Vamos dar um OK. E agora ele vai carregar. Lembrando que isso vai depender da capacidade de processamento do computador de vocês, tá certo? Como são muitas peças, às vezes ele demora mesmo para gerar esses perfis. Agora a gente falta dar o acabamento, né, pessoal? Nessas nossos perfis retangulares. Para isso, vocês contam com essas opções aqui da aba quadro. Vocês podem selecionar chanfro e fazer da seguinte maneira. Esse meu perfil de cima, eu quero que ele seja chanfrado com aqui de baixo. Ele já abriu uma pré-visualização. Se vocês derem um zoom, vão perceber que abriu uma diagonal, aqui de 45 graus, justamente indicando esse chanfro. Vocês podem colocar uma folga nesse chanfro. Nesse caso eu não vou colocar folga nenhuma, mas de acordo com a necessidade de vocês, vocês podem colocar, sem problema algum. Talvez eu possa colocar uma folga de uns 2 mm aqui, porque eu quero mostrar para vocês um outro ambiente depois. Vamos selecionar essa outra aba aqui e essa outra aba aqui. E vamos dar um OK. Ele vai carregar para vocês, para esse chanfro. Então, espero que meu computador não trave nessas operações. Tá certo. Feito isso, já apareceu a nossa superfície chanfrada, tá? Aqui de cima. A gente vai fazer esse mesmo processo daqui de baixo. Selecionar novamente a opção chanfro. A folga de 2 mm já está pré-setada. Então, só falta selecionar os meus perfis.
Seleciona os 4 perfis para aplicar os chanfros 4 vezes. Espere carregar. E agora, a única coisa que falta é consertar esses meus perfis laterais que estão invadindo o meio desses meus perfis superiores. Para isso, a gente pode contar com a operação aparar e estender, tá certo? Na qual ele primeiro vai te perguntar qual vai ser o perfil delimitador. Eu vou dizer que meu perfil delimitador é esse daqui. E posteriormente ele vai te perguntar qual vai ser a peça que vocês querem que seja cortada. Opa, acabei selecionando o perfil errado. Bora dar um cancelar aqui. Novamente em aparar e estender. Eu quero que meu perfil delimitador seja justamente aquele chanfrado, que é desse daqui, ó, aqui de baixo. Ele vai delimitar. E quem vai ser cortado é esse de cima. Olha, ele já mostrou na pré-visualização que ele foi cortado. Eu posso aproveitar e fazer isso nos outros tubos sem problema algum. Prestem atenção em quais tubos vocês estão selecionando. Tubo não, metalon, tá? Percebam que todos eles, se eu passar um plano estendendo essa minha face delimitadora, a primeira, todos eles vão ser cortados justamente nesse ponto, tá? Vamos dar no OK. Vamos esperar a operação ser carregada. E vamos repetir esse mesmo processo para baixo. Perceba aqui que o meu perfil do metalon já foi até cortado. Então vamos selecionar novamente a operação estender, aparar. Selecionamos a face delimitadora primeiro, que é essa daqui. E selecionamos os metalons que irão ser cortados. São todos esses da minha lateral. Feito isso, vamos dar um OK novamente. Esperamos carregar. E tá aí o nosso cubo montado. Ao invés da gente desenhar todos os perfis de metalon separadamente, a gente, confiando que ele já tem uma pré-determinação, um padrão internacional, só montou a superfície e depois foi adicionando eles da própria biblioteca do Inventor, tá certo? Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje é o ambiente solda. A gente pode simplesmente adicionar um cordão de solda justamente nessas aberturas que eu pré-defini de 2 milímetros. Então a gente vai aqui na aba Processo, seleciona a opção solda. Vamos dessa vez colocar uma opção de solda. Vejamos, temos a opção aqui solda em ângulo. Eu vou atribuir essa solda em ângulo aqui na lateral. Para fechar o chanfro, vou selecionar a opção propriamente chanfro. Eu seleciono um perfil, vamos selecionar esse interno. Vamos selecionar esse externo, tá certo? Opa, selecionei 2 perfis de uma vez, tá errado isso. Desselecionar ele. Agora vamos selecionar esse número 2 aqui. O outro perfil, tá? Solda a face completa, solda a face completa. Aqui ele já mostrou uma pré-visualização de como vai ficar a minha solda. E clicamos em aplicar. E percebam agora que ele já mostra uma pré-visualização do cordão de solda. Inclusive com esse padrão de empilhamento aqui, tá certo? Isso vai ser muito importante na hora que vocês futuramente quiserem fazer algum tipo de análise estrutural, porque ele já vai considerar a existência de uma solda, tá? Inicialmente eu só vou fazer aqui nesse meu lado para que o meu computador não fique muito lento no processamento. E vamos explorar agora a opção arredondamento e tentar aplicar nessa minha face, tá? Podemos aplicar aqui, vejamos aqui, e a minha outra face vai ser essa interna aqui. Vamos ver se ele já mostra uma pré-visualização. Provavelmente ele vai dar erro. Vamos selecionar novamente uma outra face aqui. Vamos desselecionar essa segunda face. Vamos selecionar agora essa aqui. Ah não, bora tentar aplicar aqui. Aqui vai ficar melhor. Perdão pessoal, aqui. Essa face número 2 também vai embora. Vamos selecionar bem aqui, ó. Aqui. E essa outra aqui. Pronto, pronto. Ele já abriu uma pré-visualização do meu cordão de solda. No caso, eu coloquei um contorno abaurado, né? Eu posso colocar um reto, sem problema algum, tá certo? Esse aqui vai dizer respeito às dimensões desse meu perfil. Eu posso diminuir o tamanho desse cordão de solda para colocar uns 5 milímetros. Perceba agora que ele diminuiu aqui para 5 milímetros, tá? Aqui eu posso colocar 2, que vai dizer respeito a uma outra medida. Ele não vai ser mais uma medida igual, de 5 por 5, vai ser 5 por 2, tá? Aqui eu posso mudar o meu contorno.
Eu posso colocar um arqueado também, sem problema algum. E eu posso mudar a direção da aplicação da minha solda. Vamos clicar em aplicar. Vamos dar um cancelar. Está aqui o meu cordão de solda. Tá certo? Então, pessoal, isso aqui, todos os outros recursos também vão estar disponíveis na aba Standard, com exceção do meu recurso solda. Então, se vocês quiserem aplicar o recurso Standard na montagem de vocês, sem problema algum. Só vocês não vão ter essa aba, tá certo? Mas todos os outros recursos vão ser iguais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.